Olá, você que nos acompanha nesse momento formativo de catequese sobre a vida dos santos. Nós estamos aqui direto da Pascom, na paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Cecília Meireles, no bairro Antônio Vieira, na cidade de Juazeiro do Norte, terra do servo de Deus, Padre Cícero. Seja muito bem-vindo a esse momento. Hoje, 5 de fevereiro, a igreja faz a memória litúrgica de Santa Águeda de Catânia. O primeiro ponto a ser destacado é em relação ao seu nome, né? Dependendo das traduções, ele varia o nome, a tradição, né? A gente pode encontrar Águeda, Santa Águeda ou Santa Ágata. Essa é a mesma santa, né? Só a questão da pronúncia da escrita do seu nome. E pouco se sabe em relação à sua mãe e ao seu pai. A gente já falou outrora sobre São Sebastião, pouco informavam-se sobre os mártires. E da mesma forma, Santa Águeda. Hoje, dia 5 de fevereiro, dia de Santa Águeda. Então vamos conhecer um pouco, de sua história, de sua trajetória. Águeda nasceu no ano de 231, entre 233, não sabe ao certo, assim, de forma certa, de forma a nos afirmar, mas ela nasceu entre o ano 231 e 233, na cidade de Catânia. Catânia ficava próxima a uma região muito conhecida, ali próximo a Palermo, também próximo a Sicília, região ali da Itália. Uma região muito rica, cidades portuárias, de gente muito nobre naquele tempo. E Roma, nesse período, era governado pelo imperador Décio. E aquela região de Sicília era dominada e governada por Quinciano. Quinciano era uma espécie de prefeito naquelas cidades. Ela, quando nasceu, fazendo parte de uma família nobre, a sua mãe, tudo indica que era uma cristã convertida ao cristianismo, e de forma escondida, mas ensinou a Águeda todo o caminho cristão daquela época. Mas por costume também daquela época, ela foi prometida em casamento a um jovem daquela cidade de Catânia, só que esse jovem ele era um cidadão romano, era um pagão que cultuavam deuses, deuses antigos, deuses romanos. Quando ela alcançou a idade de 15 anos, por si própria, ela fez aquilo que iria mudar a sua vida. Ela se consagrou inteiramente aos cristãos, doando a sua vida, fazendo caridade e visitando os cristãos daquela época de uma forma oculta. Conta-se que esse jovem, ao se aproximar de Águeda, ela confessou que era cristã e que tinha feito esse voto e se consagrado a Cristo e que não iria casar com ele naquela época. Após isso, ela foi denunciada a Quinciniano, que logo a interrogou em relação a esses fatos, que existia uma perseguição romana contra essas pessoas, e ela foi denunciada. Quinciniano colocou-a diante das pessoas daquela cidade, naquela época, diante de muita gente, para que ela pudesse assim negar as acusações que estavam sendo feitas contra ela. Ela, porém, não negou que era cristã, que era uma pessoa convertida, que não poderia casar com aquele jovem que era romano, que era um jovem pagão. Então, dentro aquelas pessoas que se encontravam naquele momento, tinha uma mulher chamada Afrodísia. Ela, com suas 7 filhas, ela tomava de conta, de um prostíbulo naquela região. Então, Quinciano resolveu
obrigou Ágata a ir com essa mulher para assim os homens, né, pudessem tê-la e que ela fosse envergonhada diante da comunidade. E assim, sem poder evitar, ela teve que acompanhar essa mulher. Passado 30 dias, né, ela permaneceu nesse prostíbulo, e após 30 dias, a própria Afrodísia levou-a mais uma vez perante Quiciniano e disse que essa mulher não poderia ficar lá, porque nenhum homem ousou tocar nela. Nesse período que ela passou esses 30 dias, ela, pelo contrário, ela ajudou as pessoas a rezar, falou de Jesus Cristo e pediu que as pessoas naquele prostíbulo se convertessem. Então, Quiciniano avisou a Décio, que era imperador romano, que lá estava acontecendo essas práticas cristãs, e logo Décio pediu que ela fosse torturada. Se não negasse a Cristo, que fosse presa e consequentemente martirizada. Então, Quiciniano fez como Décio ordenou, e ela foi convidada a negar, onde ela não negou. Então ela foi de uma forma terrível, né, de uma forma monstruosa, ela foi torturada por vários homens, usando de turquesas e alicates. Começaram a torturá-la em seu corpo, inclusive ela teve os seus 2 seios arrancados. E depois Quiciniano ordenou que ela fosse jogada na prisão. Naquela noite, ela foi lançada na prisão, sem o auxílio de ninguém. Foi proibido a visita, alguém que pudesse levar um remédio, um conforto, foi proibido. Ela ficou sozinha na prisão. Só que do céu ela recebeu uma visita muito especial. Naquela noite, São Pedro e um anjo, como diz a tradição, passou a noite consolando Ágata. Trouxe uma espécie de bálsamo do céu, e também a gente pode pensar que o anjo seria São Rafael, né, o anjo da cura. Então, com uma espécie de bálsamo do céu, começou a colocar em suas feridas, feitas pela tortura, no lugar dos seus seios, e naquela noite ela foi curada. E São Pedro e o anjo passaram a noite toda com Ágata na prisão. Inclusive hoje existe uma catedral neste lugar que tem uma imagem de Ágata, São Pedro e o anjo, que foi aquela noite que eles passaram na prisão. Depois de 4 dias, ela foi retirada desta cela, posta mais uma vez diante da comunidade, e logo eles a acusaram de feitiçaria, de bruxaria, porque ela estava muito machucada, tinha sido torturada e aparecera curada. Logo ela foi mais uma vez condenada, né? E desta vez tiraram toda a sua roupa, fizeram uma fogueira enorme, várias brasas, quebraram várias tigelas, cacos de vidro, e jogaram Ágata nesta fogueira e saíram puxando ela nesta fogueira, ela totalmente nua, com brasas, fogo, caco de vidro, caco de tigela, e ela foi puxada, foi jogada, foi tirada, foi jogada várias vezes nesta fogueira. Quando ela já estava muito machucada, uma espécie de tremor na terra naquela época o assustou, e logo ele pensou que seria um sinal do céu. Quiciniano ficou com medo, inclusive nesse momento que a terra tremeu, caíram vários prédios e matou 2 daqueles que eram amigos de Quiciniano. Então ele ficou com medo, pediu que retirassem Ágata daquela fogueira e que jogassem ela mais uma vez no cárcere. Então desta vez ela foi jogada, e diante de louvores a Deus, ela reclinou a cabeça e morreu, né, no dia 4 de fevereiro do ano de 251. E no dia 5 de fevereiro, hoje, do ano 251, ela foi tirada e foi sepultada, assim como uma cristã naquela época, na cidade de Catânia. E um grande milagre ali depois, com a história dela, né, a veneração, a visita a seu túmulo por parte das pessoas daquela comunidade,
aconteceu um milagre muito grande. Alguns anos depois, aconteceu que um vulcão entrou em erupção e veio deixando um rastro de destruição na terra, de fogo, de lama, e ia em direção à cidade de Catânia. Quando a população de Catânia viu aquele vulcão e aquela destruição, todos foram à porta da cidade. Naquele tempo as cidades eram muradas, e foram até as portas da cidade e viram que ninguém ia escapar. Alguém correu, foi lá onde Santa Ágata tinha sido sepultada, pegou um pedaço do seu manto, da roupa que ela tinha sido sepultada, e ficaram na porta da cidade. A hora que eles levantaram aquele manto, aquele véu, cessou o fogo, cessou a destruição, e a cidade de Catânia foi salva. Então logo eles atribuíram a intercessão a Águeda, desse milagre. E aí se expandiu-se, a sua veneração e o seu culto em todo o mundo, sobretudo na Europa, mas aqui também no Brasil existe uma veneração muito grande a Santa Águeda. Então hoje, dia 5 de fevereiro, podemos pedir a intercessão. Peçamos com fé, com esperança, sempre as intercessões dos santos. E hoje, em especial, Santa Águeda. Então, ela é a padroeira das virgens mártires, também das doenças, sobretudo as doenças que atingem as mulheres nos seios. Podemos pedir a intercessão de Santa Ágata. Então, neste dia 5 de fevereiro, vamos pedir as intercessões. Santa Ágata, rogai por nós.